Oi! Hoje a gente vai ter uma convidada para conversar com a gente. É a professora doutora Alice Spitz. Ela é especialista, mestre e doutora em ortodontia. E ela vai estar aqui hoje com a gente para contar a experiência dela, não só com o doutorado sanduíche, mas também ela fez graduação sanduíche. Enfim, ela tem inúmeras experiências com intercâmbio. A Alice tem experiências incríveis, que eu tenho certeza que vai te tocar, você que tem interesse ou sonha em fazer algum trabalho no exterior. Não perca esse vídeo muito bacana. Vem com a gente. Olá, hoje nós temos o prazer de estar com uma convidada ilustre, uma grande amiga e uma excelente profissional ortodontista, doutora Alice Spitz. Eu sou Alice Spitz, eu sou ortodontista, eu fiz minha graduação na UFRJ, depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado também em ortodontia no Fundão, com um doutorado de sanduíche na UPenn, né, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. E depois eu me mudei para Salvador e hoje eu sou professora do curso de especialização de ortodontia aqui na Federal da Bahia, na UFBA. Sou professora também no curso de especialização numa faculdade aqui de Salvador, Inovari, e também dou alguns cursos de ortodontia digital, faço parte da equipe do Instituto Rotier, que a gente também dá algumas aulas de alinhadores, e também trabalho em consultório particular, atendendo pacientes. Então, realmente, eu gosto desses dois ambientes. Adoro clinicar, adoro estar com os pacientes, mas também adoro essa outra parte de pesquisa, de aulas. A gente te entende, porque a gente é a mesma coisa. Alice, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente fica super honrado e eu tenho certeza que a sua história vai ser muito inspiradora para muita gente e principalmente para os alunos de graduação. Acho que você vai abrir os olhos de muita gente. Então, a gente vai começar te perguntando quantos intercâmbios profissionais você já fez? Vamos lá. Primeiro, antes de responder sua pergunta, queria agradecer demais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vocês são grandes amigos, presentes que eu ganhei assim realmente nessa minha jornada até hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Parabéns pela iniciativa de vocês, um projeto muito legal. E eu acho que, especialmente nesse momento, é muito bom a gente poder falar, incentivar, trocar experiência. Então, parabéns. E vamos lá. Respondendo a sua pergunta, assim, teoricamente foram 4, mas um mais ou menos. Então, eu diria que foram 3 mesmo. 3 experiências que eu tive, 3 momentos, né, que eu morei fora, assim, dentro da minha vida, dentro da odontologia, né, mas a gente vai conversando, né, que foram 3 momentos muito diferentes da minha vida. E um deles foi, assim, foi um período, mas eu não considero um intercâmbio, mas a gente vai indo nos detalhes conforme a gente for conversando. Conta pra gente quando e como foi o primeiro deles. Vamos lá. Então, o primeiro deles foi quando eu ainda estava na graduação. E isso, assim, eu já tinha conversado um pouco com a Anne, né? E a Anne falou que acha muito interessante também a gente trocar isso com os alunos e falar sobre isso, porque realmente foi uma experiência diferente, né? Uma experiência que não é comum dentro da odontologia, né? Então, na verdade, começou assim. Quando eu estava na graduação, eu tinha alguns amigos de outros cursos, inclusive meu irmão também, que já tinha feito um intercâmbio, eu tenho um irmão mais velho, e eu tinha alguns amigos de economia, de engenharia, que já tinham feito intercâmbios durante a graduação, né? Na UFRJ, durante a faculdade. E aí eu queria muito fazer um intercâmbio, eu queria muito passar um tempo fora durante a faculdade. E na verdade, eu e uma amiga da minha turma, e a gente começou a ver várias opções, o que seriam realmente as possibilidades reais da gente fazer esse intercâmbio. A gente conversou com vários professores, mas na época a gente não conseguiu, assim, através dos professores, não era ainda um caminho. E aí a gente foi na reitoria,
e aí conversou. E o problema da faculdade de odontologia era que a gente, na época eu estava no 4º período, então a gente já tinha algumas atividades clínicas e a gente não poderia fazer nenhuma disciplina clínica no exterior. E aí isso era uma barreira. E não tinha nenhum aluno da UFRJ recente, assim, da história que os professores sabiam ou que o pessoal da coordenação sabia que tinha feito esse intercâmbio. Mas a gente foi, trocamos muitos e-mails e tal. E aí realmente conseguimos encontrar 3 universidades que, teoricamente, na verdade 2. Tinha uma universidade no Canadá, que era uma possibilidade. Tinha alguma nos Estados Unidos, e aí uma na Espanha e uma na Inglaterra. E aí, mas eu fui à frente mesmo com o processo da Espanha e da Inglaterra. E aí a gente submeteu os documentos e tudo. Mas eu, na época, conversei com a coordenação da odontologia e eles me disseram o seguinte, que eu poderia ir, eu tinha autorização de ir, mas que as disciplinas que eu fizesse lá seriam disciplinas eletivas e não contariam para a grade oficial, né? Assim, não contaria. Então, por exemplo, mesmo que eu fizesse dentística lá, eu não poderia substituir a dentística que eu tinha feito, que eu faria no Brasil. Então, eu perderia um semestre. Então, eu fui sabendo que quando voltasse, eu com certeza teria perdido um semestre. E a gente sabe que durante Alice, deixa eu te interromper uma coisinha para te perguntar aqui. Isso foi em qual ano que isso se deu, o início desse processo? Foi, em 2008. Tá. E isso foi algum programa que tinha fomento governamental ou isso foi alguma coisa privada sua e a faculdade só te deu uma autorização e acabou? Sim. Então, não existia ainda o Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras foi exatamente, começou no ano seguinte, depois que eu voltei, né, que eu também vou comentar sobre isso. E isso era uma iniciativa da UFRJ que você, né, não só na odontologia, em todos os cursos, você não pagava a universidade, né, que você ia, você não precisava pagar as disciplinas, mas, ao mesmo tempo, seu custo de vida lá você teria que se manter. Então, você não tinha nenhum tipo de ajuda, mas também você não precisava pagar a universidade. E aí, esse conta própria, isso te dava, o que a faculdade te deu foi, como você chamou esse documento que ela... Não, eles permissão? É uma permissão, eles assinavam, então assim, era uma coisa legal dentro da faculdade. No meu currículo da graduação, está escrito no meu currículo oficial, tem assim, um semestre na Universidade de Salamanca, que foi para onde eu fui. Então, assim, é uma coisa oficial dentro do meu currículo. Tem lá as disciplinas que eu fiz, eletivas, mas eu tive que... vamos dizer, se eu sair, eu tinha completado o 5º período, aí eu fiquei 6 meses, voltei e fiz o 6º período. Então, eu perdi 6 meses, né? Perdi não, porque eu ganhei muito, mas... Alice, só para ver se eu entendi, você não conseguiu validar as disciplinas, mas eu lembro que durante a graduação eu fiz o ERJ, então talvez não seja a mesma coisa, mas eu me lembro que eu tinha umas disciplinas eletivas, que eu tinha não as disciplinas, né? Tinha uma carga horária de disciplinas eletivas que nós precisávamos cumprir durante a faculdade. Essas matérias serviram pelo menos para isso ou nem para isso? Para cobrir sua carga horária eletiva? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas eu acho que sim, porque eram matérias eletivas, mas assim, eu não tenho certeza para te afirmar se valeu. Mas tá lá, o meu currículo tá lá, mas eu não sei se eu fiz menos eletivas quando eu voltei por causa disso, eu não me lembro. Aham. Não, muito legal essa história, porque depois dessa sua situação teve o Ciências Sem Fronteiras, mas que eu saiba agora já não está tendo mais nada disso por causa da situação governamental toda. Então, alguém que tem essa vontade de fazer o intercâmbio, a sua experiência vai ser muito válida. E aí, então, conta pra gente como foi lá. Como foi chegar lá na universidade, como eram as aulas, como eram as pessoas, enfim, tudo. Foi muito legal. Então, assim, aí, bom, só para terminar o processo, eu acabei indo para a Universidade de Salamanca, na Espanha, né? E porque, no final das contas, foi a universidade que, assim, eu senti que eu me interessei mais e tudo. E aí, realmente, acabei selecionando essa universidade. Aí a amiga que estava vendo comigo, ela acabou não indo, então eu fui sozinha, mas a gente tinha um grupo de alunos da UFRJ.
tinham 2 alunas de fisioterapia, tinha alunos de direito, muitos alunos de engenharia, tinham vários alunos de outros cursos. E todos nós, assim, a gente acabou se conhecendo, né, nesses grupos. Então, assim que a gente chegou lá, a gente já fez um grupo, nós somos muito amigos até hoje. Inclusive, um dos meus melhores amigos eu conheci lá, nesse grupo. E isso foi muito legal também, porque é sempre bom, assim, eu me lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eu fui para um hostel, assim, para um albergue, né? E aí eu me lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, eu chorei a noite inteira, porque eu pensei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui sozinha? Aquele desespero. Então, assim, é muito bom você acabar, assim, acaba sendo sua família, né? Aquele ambiente, ainda mais porque eu não tinha tido nenhuma experiência fora, eu era muito nova, assim, não... Então, muita coisa, né? Você tem medo, você tem muitas ansiedades, enfim. Mas, de forma geral, o processo foi muito legal. Então, a faculdade... Eu fiz 3 matérias eletivas, eu fiz uma matéria de genética, eu fiquei um pouquinho no laboratório também, eu fiz uma disciplina de anestesia e dor, eu fiz uma outra disciplina de especialidades médicas, mas assim, eu não sabia falar espanhol, isso era uma questão, então eu fazia aula de espanhol todo dia, tipo 3 horas de espanhol todo dia. Por essa eu não esperava. Eu fiz muita aula de espanhol. E isso é muito legal, porque, na verdade, Salamanca, né, a cidade de Salamanca, é uma cidade universitária. Então, é uma experiência para quem, assim, para a gente que era da graduação, que eu tinha na época, não sei, acho que 19, 20 anos. Então, assim, a cidade inteira é só universitária. Então, primeiro, você anda a cidade inteira. Você, nenhum dia, só no dia que eu cheguei, eu peguei um táxi e no dia que eu fui embora. Mas não existe meio de transporte, assim. Você anda para todos os lugares. Então, você anda para a universidade, você anda para a casa das pessoas, à noite você sai a pé, tudo a pé. Os lugares para você dormir também, tudo era muito barato, assim, era uma cidade com um custo de vida muito, muito, muito baixo, tanto de alimentação quanto de hospedagem, não tinha gasto de transporte, a nossa vida era muito simples lá, assim, então o que a gente fazia, a gente se reunia na casa de alguém, a gente, enfim, a gente se divertia com muito pouco, né? E aí, enfim, aí eu ia a pé para a faculdade, tinha as aulas na faculdade, todo dia eu fazia aula de espanhol. Então, a faculdade, ela tinha um curso de espanhol praticamente subsidiado, era uma coisa assim que você pagava, acho que 50 euros ou uma coisa assim, para fazer o curso inteiro durante 6 meses. Então, era um curso realmente subsidiado dentro da faculdade. Eu não tinha muitos alunos estrangeiros no curso de odontologia, era muito mais espanhóis. E eles eram um pouco mais fechados. Claro, a gente sabe, né, que quando tem alunos estrangeiros, acaba sendo mais fácil, né, porque os estrangeiros eles se conectam mais. Então, para mim foi um pouco difícil nesse sentido. Eu não consegui fazer muitos amigos espanhóis. Eu fiz muitos amigos de outras nacionalidades. Eu morava com 2 meninas belgas, que também são minhas amigas até hoje. A gente ainda mantém contato. Mas os espanhóis mesmo, eu não fiz tantos laços. Mas então, e eu fazia as disciplinas, mas a experiência pessoal foi muito, 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 muito rica. Então, para mim, foi um crescimento assim enorme e me abriu muito a cabeça para tudo que eu vivi depois. Mas a experiência acadêmica foi boa, foi importante, mas eu não diria que foi um diferencial na minha jornada dentro da minha profissão. Foi muito interessante, mas especialmente no sentido de abrir a minha cabeça, de mudar a minha forma de ver o mundo, de mudar a forma como eu via a odontologia, de como eu via as coisas, de conhecer muita gente, de expandir a minha realidade, muito mais nesse sentido do que, de fato, o que eu aprendi nas disciplinas. Alice, nós 3 temos uma experiência de vários anos como professores de faculdades privadas ou públicas. A minha pergunta para você é: a gente conhece os alunos e sabe a necessidade e a vontade que eles têm de se graduar rápido e sair da faculdade para o mercado de trabalho. E você está nos contando e compartilhando a tua história em que você parou 6 meses e foi para um outro país fazer parte da sua graduação, meio que como ouvinte, né? Nada daquilo contou para a sua graduação. De forma resumida, agora, olhando para trás, você acha que mais valeria você continuar na faculdade, não perder os 6 meses no Brasil e se formar para o mercado de trabalho logo,
Ou você acha que essa parada de 6 meses foi positiva e construtiva para a sua vida, mais do que se você tivesse ficado direto na faculdade sem a pausa? De forma resumida, como você responderia isso? Sem dúvida nenhuma, foi muito positivo, porque eu acho que afetou todas as minhas próximas decisões em relação à minha vida, às minhas escolhas, né? Até de ficar na vida acadêmica, de fazer mestrado, doutorado, sanduíche, tudo isso foi muito influenciado pelo que eu vivi naquele momento. Então, sem dúvida nenhuma, não fez diferença. Claro que a gente fica, durante a faculdade, eu perdi a minha turma, né? Minhas amigas mudaram, foram para outra turma. Então, isso, sem dúvida, na época, foi uma coisa que pesou na minha decisão. Eu fiquei triste em relação a isso, mas, sem sombra de dúvidas, foi a melhor decisão que eu tomei. Foi maravilhoso. E se eu tivesse que fazer de novo, eu faria de novo, sem dúvidas. Diria para qualquer aluno de graduação que tem essa oportunidade, que tem essa vontade, incentivaria a correr atrás, a buscar. Podem também me escrever se alguém tiver alguma pergunta. Anne pode passar meu contato. Eu adoro incentivar, ajudar, porque eu acho que é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Não, o Instagram da Alice está aqui. Quem quiser, corre lá para falar com ela. Alice, eu tenho uma outra pergunta também nesse contexto. Curricularmente. Então, vamos supor, de repente, quando você fez prova para especialização, ou para o mestrado, ou para o doutorado, ou para qualquer situação na sua vida de forma curricular, você acha que ter esse diferencial no seu histórico escolar, você percebeu alguma diferença ou você não conseguiu perceber isso